Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago uma curiosidade para vocês. Citação e intimação têm alguma diferença? Se você já se envolveu com o processo judicial de alguma forma, ou tem até mesmo um conhecido que já figurou como testemunha ou até mesmo como autor e réu, você já deve ter escutado os termos citação e intimação. Mas afinal, o que seria isso no processo? Existe alguma diferença? A resposta para essa pergunta é sim, existe sim uma diferença entre a citação e a intimação. E qual seria então a diferença entre as duas? Bom, basicamente, a citação é o ato solene de chamamento do réu ao processo, enquanto a intimação é o ato solene de dar ciência às partes já presentes no processo da realização de uma decisão ou da prática de um determinado ato que vai ocorrer naquele processo. Para melhor ilustrar então isso que eu acabei de dizer, pense no seguinte exemplo prático. João decide processar Pedro. O próximo passo, então, após a distribuição da petição inicial pelo João, vai ser a expedição de uma carta de citação para Pedro. Pedro, então, vai tomar conhecimento do processo através dessa citação. Perceba que, até esse momento, somente João sabia da existência desse processo. Pedro não sabia. Esse, então, foi um exemplo de citação, que nada mais é do que trazer o réu ao processo pela primeira vez. E o que seria, então, a intimação? Em que momento ela se daria? A intimação ocorre, então, após as partes que já estão no processo tomarem conhecimento para a prática de algum determinado ato ou até mesmo de alguma decisão. Pense que um juiz pode designar uma audiência, pode intimar as partes a apresentação de alguma prova, o peticionamento de algum documento. Essas partes são intimadas a se manifestarem no processo e não mais citadas, como ocorreu lá no começo, quando o réu foi chamado ao processo pela primeira vez. Então, temos aqui que o autor, via de regra, vai ser sempre intimado das decisões do processo, porque ele já tinha conhecimento desde o início, foi ele que teve a vontade de entrar com aquela ação. Enquanto o réu, num primeiro momento, é citado para tomar conhecimento da ação e vir ao processo pela primeira vez, e estando no processo, a partir desse momento, as demais decisões, os demais atos que ocorrerem no processo, vão ser intimações ao réu e não mais citações. Fique aqui então a diferença entre a citação e a intimação. Para fixar bem na sua mente, citação, eu não tenho nenhum conhecimento do processo, recebi uma carta de citação e a partir de agora eu tenho que ir até a justiça resolver um problema que estão demandando contra mim. Na intimação, eu já sei do problema e eu preciso só dar continuidade ao processo conforme forem ocorrendo alguns atos processuais. Simples assim? Simples assim. Eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas das suas dúvidas e que ele tenha sido útil na sua vida. É sempre um prazer ter você aqui comigo e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.